Olá, pessoal. O meu nome é Alá Alencar, eu sou professor de farmacologia e na nossa aula de hoje iremos falar sobre a farmacologia molecular da dor. Também falaremos dos fármacos da classe dos opioides, que são analgésicos bastante potentes, né, utilizados na clínica, tanto médica quanto odontológica, tá? Então, de acordo com a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor ela é uma sensação, uma experiência emocional desagradável que está geralmente associada a algum dano tecidual, ou seja, uma injúria tecidual, tá? Onde a gente pode observar aqui, que representa um dos componentes essenciais de defesa do organismo. Então, muita gente deve se perguntar o que é a dor. A dor é algo fisiológico, é algo normal ou é um fenômeno fisiopatológico? Então, gente, isso depende de qual tipo de dor a gente esteja falando. Geralmente, a dor que tem um curto, né, espaço de tempo, ou seja, uma dor aguda, ela tem um caráter de defesa, ou seja, ela protege ou ela dá um sinal, né, para o nosso organismo saber que está acontecendo algo de errado. Algum dano tecidual está o quê? Promovendo essa dor, e aí, através do, né, sistema imunológico, que também é ativado quando esse dano tecidual ocorre, o que é que vai acontecer? A gente vai sentir dor para que o nosso sistema nervoso central ative mecanismos que modulam essa dor de uma forma negativa, ou seja, eles reduzem essa dor. Aliás, o nosso sistema nervoso central reduz essa dor através de mecanismos endógenos, através da promoção, né, de vias de sinalização e ativações de vias de sinalizações que conseguem modular essa dor, tá? E a dor aguda é uma dor que tem realmente esse componente de defesa no nosso organismo. E ela está, como a gente pode observar aqui, presente em inúmeras doenças, tá, gente? Entretanto, quando a gente fala da dor crônica que a gente está observando aqui, ó, essa dor crônica, ela não tem um componente, ela não é uma dor que tem um caráter de defesa. Geralmente, a dor crônica, que a gente pode denominar como dor neuropática, que é consequente a inúmeros tipos de injúria em neurônios que são responsáveis pela sensação à dor, ela tem uma duração superior a o que acontece em relação à dor o quê? Aguda. E aí, o que é que vai acontecer? Geralmente, a dor crônica, ela pode ser diagnosticada no paciente quando esse paciente ele está sentindo essa dor por um período acima de 30 dias. E, por exemplo, esse paciente faz utilização de algum medicamento analgésico, mas ele não consegue, né, o analgésico nesse paciente, ele não tem uma eficácia desejável, justamente porque esse paciente ele já desenvolveu uma dor crônica, tá? Então, além disso, essa dor, ela, apesar de ser diagnosticada na maioria das vezes quando ela está presente, né, no paciente, ela é observada no paciente no período maior que 30 dias, né, ela pode continuar indefinidamente, ela não tem cura e, consequentemente, ela não tem, portanto, o quê? Caráter protetor e tampouco auxilia no mecanismo de quê? De sobrevivência. Então, a dor crônica, ela não tem um caráter protetor, enquanto que a dor aguda é uma dor rápida, ou seja, que tem um início e uma duração rápida, ela tem um caráter protetor juntamente com o sistema imunológico, tá, gente? Então, para que a gente comece a entender os mecanismos de sensibilização no sistema nervoso central que desencadeiam o que a gente conhece como nocicepção,
que é a nocicepção? Nocicepção é o quê? É o que dá nome aos mecanismos pelos quais os estímulos que são gerados, por exemplo, na periferia que a gente fala de que sentido? Em regiões que ficam fora do sistema nervoso central. Então, esses estímulos que causam injúria em regiões fora do sistema nervoso central, eles conseguem ser transmitidos ao sistema nervoso central a partir de uma rede de neurônios que são interconectados por sinapses, tá? Então, a nocicepção é o quê? É justamente esse mecanismo que faz com que a gente sinta dor. A gente percebe através de estímulos nocivos a dor. Então, a nocicepção é a percepção dos estímulos nocivos, tá? E aí a gente tem essa figura aqui, onde a gente tem esse pontinho A, tá? Nós temos essa região B e nós temos essa região C, ok? Então, o que acontece quando aqui nessa região A, que a gente pode considerar como uma região periférica, aqui é a periferia, ou seja, vamos supor que isso aqui seja a nossa pele e a gente sofrer uma picada de agulha. A gente vai sentir dor, né? E a gente vai sentir dor porque essa estruturazinha aqui, pretinha, que eu estou sublinhando, é uma estrutura, na verdade, de um neurônio. Então, esse neurônio que sofre um estímulo injuriante nessa região periférica, ele vai ser estimulado a, nessa região inicial aqui, gerar o que a gente chama de quê? De potencial de ação. Então, a primeira coisa que acontece, gente, quando um estímulo periférico injuriante ativa esses neurônios que carregam a mensagem dolorosa que a gente chama de nocicepção, né? Esse estímulo injuriante, ele ocorre justamente nessa região aqui, onde a gente tem esse neurôniozinho expresso, né? E aí esse neurônio que capta essa mensagem que a gente chama de estímulo injuriante, ele vai ser ativado. Ativado como? Primeiro, ocorre entrada de sódio nesse neurônio. Segundo, esse neurônio vai o quê? Despolarizar. E quando ele despolariza ao ponto de gerar um evento número 3, que a gente conhece como potencial de ação. Ok, gente? Então, quando o potencial de ação neuronal é, como é que se diz? Perdão. Só um momentinho, tá, gente? Eu preciso sair da tela cheia para voltar com o desenhozinho em branco, sem os riscos que eu fiz anteriormente. Então, esse processo de despolarização vai gerar o quê? Um potencial de ação. E esse potencial de ação nessa região aqui que é gerado, ele é o quê? Ele é conduzido por esse neurônio. Isso daqui, gente, é o que a gente conhece como corpo celular desse neurônio
que projeta axônios tanto para a periferia, para esse pontinho lá, quanto também esse corpo celular desse neurônio projeta axônios para o sistema nervoso central, nessa região conhecida como corno dorsal, e esse corno dorsal, ele está presente aonde? Na medula espinal, tá? Então, quando o potencial de ação é gerado aqui, ele vai percorrer esse neurônio devido à capacidade de condução que o neurônio tem, de gerar essa condução pela membrana do potencial de ação. E aí esse potencial de ação ele vai chegar onde? Nessa região aqui, onde a gente está observando a sinapse entre esse neurônio primário, o neurônio de primeira ordem, e o neurônio secundário, que é o neurônio de segunda ordem. E ela acontece exatamente no corno dorsal da medula. E aí, gente, o que acontece? Quando esse neurônio primário, o neurônio de primeira ordem, ele, a sua projeção, que está no corno dorsal, ela recebeu um estímulo através da condução do potencial de ação que foi gerado aqui na periferia, essa sinapse, ela vai ser ativada a partir do momento em que esse neurônio de primeira ordem, ele liberar substâncias aqui, ó, nessa região, que vão agora ativar o neurônio de segunda ordem. E a gente pode observar esse nome aqui, ó, trato espinotalâmico lateral, que é uma denominação anatômica. Denominação anatômica para essa via, justamente que é a via que causa e faz com que a gente sinta dor, tá? Então, anatomicamente, esse caminho percorrido por esse neurôniozinho que está lá na periferia, que chegou lá no corno dorsal da medula e fez sinapse aqui com o neurônio de segunda ordem, e esse neurônio de segunda ordem vai fazer sinapse com o neurônio já lá nos núcleos parabranquiais, depois com neurônios, né, que vão ser conectados através de sinapses na região talâmica, e depois vai para o córtex do nosso encéfalo, essa região aqui cortical do encéfalo. Por que essa via ou trato, ele é chamado de trato espinotalâmico? Espinotalâmico por conta dessa região onde existe uma sinapse na medula espinal, por isso que esse espinotalâmico, esse espino vem de medula espinal, e contralateral, na verdade, talâmico antes, perdão, esse termo talâmico, ele é oriundo justamente pelo fato de essa via conseguir chegar onde? Lá na região talâmica e depois ativar o córtex, né, do nosso cérebro para que a gente sinta dor. Se vocês observarem, esse neurôniozinho aqui, número 2, ele está no corno dorsal da medula, mas a partir do momento em que ele é ativado, mas a gente não vai falar um pouco, aliás, a gente não vai falar de fisiologia agora, a gente está falando de anatomia. Por que esse trato é chamado de espino talâmico contralateral? Porque esse neurônio de segunda ordem, ele projeta axônios para o outro lado da medula. Como vocês podem observar, ele vem para cá, ó. Então, aqui a gente tem o lado direito, aliás, esquerdo, perdão, da medula, e o lado direito. E é justamente o fato desse neurônio de segunda ordem se projetar do corno dorsal para o lado contrário, onde ele é ativado, que esse trato é chamado de trato espinotalâmico contralateral, justamente por conta dessa disposição desse neurônio secundário que
tem um corpo celular, né? E tem axônios no corno dorsal, mas que projeta-se ainda na medula espinal para o lado contrário, onde ele é ativado. Se esse neurônio de segunda ordem estivesse expresso aqui, e ele fosse ativado por uma sinapse que viria lá da periferia, esse trato também seria contralateral, porque para esse neurônio ele seria projetado para o lado direito da medula. Então, isso explica o fato do trato ser chamado de espinotalâmico lateral. Agora a gente vai entender o que seria um nociceptor. Gente, nociceptor são neurônios responsáveis pelo quê? Perdão, gente. São neurônios, gente, responsáveis por carregar justamente essa mensagem que a gente está falando desde o início da aula. Essa mensagem do pontinho A até o pontinho C aqui, que é o quê? O córtex. Então, todo neurônio que for ativado e carregar uma mensagem para o córtex cerebral, mensagem essa que causa a dor, ou seja, todo nociceptor, ele causa dor quando ele é estimulado, esses nociceptores são assim chamados, na verdade, esses neurônios são chamados de nociceptores justamente porque eles são responsáveis tanto por detectar o estímulo que é gerado aqui na periferia e transmitir esse estímulo através do trato espinotalâmico contralateral lá para o córtex. Beleza? Desculpem a bagunça aí com a figura, espero que vocês estejam entendendo. E aí, nocicepção, como a gente viu, é o quê? É o fenômeno pelo qual nós conseguimos perceber estímulos nocivos, né? Enquanto que nociceptores são neurônios responsáveis por causar a dor, ou seja, por causar a nocicepção. Então, a gente sente dor a partir da ativação desses nociceptores, que são neurônios, tá? Mecanismos de nocicepção. Como é que a gente sente dor? Então, vamos supor que aqui, ó, a gente tem a detecção de um estímulo para a ativação de uma terminação nervosa, ou seja, de um neurônio que a gente chama de nociceptor, que está aqui, na periferia. Em que região? Na região do nosso dedo indicador. Esse neurônio vermelhinho aqui é aquele mesmo que eu desenhei anteriormente. É esse mesmo neurônio aqui, ó, tá? E aí, o que acontece? Quando o nosso sistema de nocicepção neuronal, ou seja, quando esses nociceptores eles são ativados nessa região periférica por estímulos que causam dor, ele vai carrear, primeiro ele vai despolarizar nessa região aqui, né? Ocorre a despolarização, como eu já falei, e posteriormente o potencial de ação é atingido. Quando o potencial de ação é atingido nessa região aqui, ele é conduzido, né, pelo trato espinotalâmico contralateral. Aqui a gente está vendo, né, a propagação do potencial de ação por esse neurônio. E aí, quando ele chega aqui, quando ele chega aqui no corno dorsal da medula, ele vai fazer sinapses com neurônios de segunda ordem que vão o quê? Levar essa mensagem lá para o córtex da medula, não, perdão, do encéfalo, tá? Então, esse neurônio de primeira ordem que gerou o potencial de ação, ele conduz esse potencial de ação para sinalizar, ou seja, para levar uma mensagem para o nosso córtex cerebral, e essa mensagem vai fazer com que a gente sinta a dor. Aquela dor tanto de caráter protetor, que é a dor aguda, mas também a dor crônica. Tá, gente? Perdão. E aí, na verdade, eu vou até compartilhar com vocês uma outra tela aqui para que vocês entendam melhor, tá?
Nós temos o que a gente conhece de fibras, perdão, gente. Deixa eu só apagar aqui, eu acho que ficou muito feia essa letra. Fibras nociceptivas. Essas fibras nociceptivas são o quê? Fibras que são compostas por nociceptores. E aí, quando a gente lembra daquele neurôniozinho inicial que está lá na periferia, esse neurônio vem aonde? Lá para o corno dorsal da medula. Faz sinapse com o neurônio de segunda ordem. Esse neurônio de segunda ordem leva a mensagem lá para um outro neurônio, que tudo vai chegar, o que foi gerado aqui no neurônio de primeira ordem é transmitido para o neurônio de segunda ordem. E neurônio, eu estou falando de neurônio, mas né, na verdade isso aqui são o quê? Nociceptores. Tá? E aí, quando ocorre a ativação dessa sinapse, lá numa região que a gente chama de corno dorsal da medula, esse neurônio de segunda ordem vai ser ativado. Quando ele é ativado, ele vai fazer conexão com o neurônio de terceira ordem, que depois faz conexão com o de quarta ordem. Enfim, independentemente da quantidade de neurônios que se conectem através de sinapse, o importante é que essa mensagem que foi gerada nessa região aqui, periférica, ela chegue ao nosso córtex cerebral para a gente sentir dor. Mas aí, eu vou tentar explicar para vocês o seguinte. Basicamente, ou comumente, os neurônios que estão expressos no nosso organismo, que seja no sistema nervoso central ou na periferia, eles não são neurônios que são expressos isoladamente. Na verdade, esses neurônios, eles formam redes neuronais. E essas redes a gente chama de fibras. Perdão, gente. A gente chama de fibras nociceptivas. E essas fibras nociceptivas, elas se classificam em dois tipos. Fibra ou fibras com nociceptores, né? Composta por nociceptores, que são as fibras A, delta e as fibras C. Então, na verdade, se a gente for imaginar que esse neurônio aqui leva a mensagem lá para o corno dorsal sozinho, a gente está enganado. Existem inúmeros de neurônios que estão, né, que compõem as fibras, tanto a delta quanto as fibras C, e essas fibras são aqui as que, quando esses neurônios que estão presentes nessas fibras sofrem um processo injuriante nessa região, elas são ativadas, né? Os neurônios que compõem essas fibras são ativadas, por isso que elas são chamadas de fibras nociceptivas, que são compostas por
nociceptores. Tá? Agora eu vou ter que tentar voltar tudo. Eu não estou conseguindo apagar o esquema que eu fiz. Bem, em relação a essas fibras, é muito importante que a gente entenda que as fibras neuronais, elas podem, né, pelo menos grande parte das fibras nociceptivas e fibras que são sensíveis a estímulos sensoriais, elas são fibras, o quê? Fibras mielinizadas. Vocês devem lembrar que a mielina é uma camada muito importante que faz com que a eficiência de condução de um potencial de ação neuronal seja maior quando comparado a uma fibra neuronal que não é mielinizada. Então, quanto mais mielina uma fibra tiver, mais facilmente os neurônios que compõem essa fibra serão ativados, consequentemente, mais facilmente e mais rapidamente esses neurônios gerarão o seu potencial de ação e conduzirão esse potencial até determinado lugar do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, né, o que a gente falou é que essas fibras periféricas levam a mensagem até onde? Até o córtex. Então, em relação às fibras que são componentes do sistema sensorial nociceptivo, ou seja, fibras que geram a dor, a gente tem fibras de dois tipos. A primeira são fibras A delta. Essas fibras A delta, gente, elas são compostas por nociceptores. E elas são mielinizadas, mas elas são pouco mielinizadas. Tá? E aí eu vou desenhar aqui uma fibra A delta. Essa fibra, ela é cheia de neurônios, né? Que são nociceptores. E ao redor dela, a gente tem a camada, mesmo que seja uma camada de pouca mielina, a gente tem o quê? Mielina. E essa mielina, mesmo que seja pouca, ela é responsável por fazer com que essas fibras A delta, que são compostas por nociceptores, elas sejam estimuladas mais facilmente, ou seja, um estímulo nocivo, vamos supor, aí a gente pega a ponta da nossa caneta e começa a pressionar a nossa mão. E aí, quando a gente começa a pressionar a nossa mão e vai intensificando a pressão na nossa mão, na palma da nossa mão, no início a gente não está sentindo dor, mas se a gente pressionar com mais força, com mais intensidade, a gente vai começar a sentir dor. E as primeiras fibras que são ativadas para que a gente sinta dor são justamente as fibras A delta. Por que elas são ativadas primeiramente? Antes disso, eu vou falar do segundo tipo de fibra nociceptiva. Gente, eu não sei porque eu não estou conseguindo apagar.
Enfim, vamos lá. O segundo tipo de fibra nociceptiva são as fibras C. Essas fibras C, elas têm como característica o quê? São amielinizadas e, ao mesmo tempo, são também compostas por nociceptores. Então, quando a gente começa a sentir dor no momento em que a gente está pressionando o quê? A gente está pressionando a nossa palma da mão com a ponta da nossa caneta. Quanto mais intensa for essa pressão, mais intensa vai ser a dor. Entretanto, essa dor a gente sente por ativação dessas duas fibras A delta e fibra C. Só que as fibras A delta são ativadas antes das fibras C. Então, primeiro, a gente tem a ativação das fibras A delta e, segundo, a gente tem a ativação das fibras C. Tá? E isso acontece por quê? Porque devido ao fato das fibras A delta terem, mesmo que pouco, uma camada de mielina, elas são mielinizadas, essa camada de mielina facilita a ativação dessas fibras. Então, quando a gente começa a sentir dor, as primeiras fibras que são ativadas do ponto de vista em que a gente consiga sentir dor são as fibras A delta. Entretanto, as fibras C, elas também são ativadas ao mesmo tempo que as A delta são ativadas. Mas as fibras C, olha só, elas são fibras amielinizadas. Se elas são amielinizadas, mas são ativadas da mesma, ou seja, ao mesmo tempo que as fibras C, elas também vão despolarizar, elas também vão atingir o potencial de ação, e esse potencial de ação vai ser conduzido até o córtex, de acordo com o que a gente já falou anteriormente. Entretanto, essas fibras C fazem isso de maneira mais lenta. O fato delas fazerem isso de maneira mais lenta nos faz imaginar que as fibras A delta e as fibras C, mesmo sendo ativadas ao mesmo tempo, elas vão conduzir o impulso nervoso, ou seja, o potencial de ação, de forma diferente. Então, a gente tem aquela dor inicial, que é gerada pela fibra delta, devido ao fato dela ter em sua estrutura uma camada de mielina, que facilita a condução desse potencial de ação, e aí ela carrega ou carreia esse potencial mais rapidamente. Mesmo assim, a gente tem ativação de fibra C. Só que a fibra C, elas não são mielinizadas. Então, mesmo que elas sejam ativadas, elas vão conseguir levar ou conduzir esse potencial de ação, sim, mas de uma maneira mais lenta do que as fibras A delta. E uma outra coisa que a gente precisa falar é que as fibras A delta, elas precisam de um estímulo menor para serem ativadas, enquanto que as fibras C precisam de um estímulo um pouco mais intenso para que a gente observe ou para que haja ativação das fibras C. E isso também é justificado devido ao fato da presença de mielina nas fibras A delta, enquanto que as fibras C, elas não são mielinizadas. Tá, pessoal? Então, em relação à questão das fibras, a gente entende que
As fibras A delta, elas são fibras pouco mielinizadas, elas são fibras rápidas. Por quê? Comparado às fibras C, elas têm mielina e por isso que elas carregam o potencial de ação ou conduzem esse potencial de ação mais rapidamente. Tá, pessoal? Enquanto que as fibras C, elas são fibras sem mielina ou amielinizadas, que são fibras lentas. Então, se eu for desenhar para vocês uma fibra A, eu posso dizer aqui, ó, que essa daqui é a fibra A delta, perdão. E essa daqui, perdão, é uma fibra, mais uma vez, perdão, vou tentar desenhar um pouquinho menor, isso. É uma fibra C. Lembrando-se que a delta, ela tem uma camada de mielina, né, que eu vou desenhar, representar como verdinho aqui, e verdinho aqui, tá? A gente vai ter mielina nessa fibra, a delta. Já entendemos qual seria a importância dessa mielina. Mas agora onde é que eu estou querendo chegar? Se a gente observar o diâmetro da fibra, a delta, ele é maior do que o diâmetro da fibra C. Então, o diâmetro é maior que a fibra C. Se ele é maior do que o da fibra C, a gente pode imaginar que isso acontece por conta justamente da fibra A delta ser mielinizada e a fibra C não. E isso aumenta o diâmetro da fibra. Então, quanto maior for o diâmetro de uma fibra, mais facilmente ela vai ser ativada e mais rapidamente ela vai conduzir o potencial de ação. Tá? Então, só lembrando que as fibras A delta, elas têm um diâmetro maior do que o diâmetro da fibra C, tem um diâmetro pequenininho, elas são amielinizadas e por isso as fibras A delta, elas carregam a mensagem dolorosa mais rapidamente do que as fibras C. Tá? Então, essas fibras A delta, elas são, em relação à questão da nocicepção, chamadas de fibras rápidas, e as fibras C de fibras lentas, tá? Uma coisa que é muito importante de se comentar também é o quê? Que eu falei que as fibras A delta e as fibras C, elas são ativadas ao mesmo tempo. Mas a fibra A delta, ela faz com que a gente sinta dor antes do que a dor promovida pela fibra C, justamente porque a fibra A delta carrega mais rapidamente esse potencial. Entretanto,
existe um fenômeno, não, um parâmetro que a gente chama de limiar de excitação de uma fibra nociceptiva. O que seria isso? O limiar de excitação de uma fibra nociceptiva é justamente o limite no qual a injúria ou a ativação dessa fibra precisa atingir para que ela seja excitada. Então, por exemplo, lembrando mais uma vez o exemplo lá da caneta, as fibras A delta, quando você começa a pressionar a palma da sua mão com a ponta da caneta, você vai começar a sentir dor. E isso pode acontecer porque as fibras delta estão sendo ativadas. Mas a partir do momento em que você vai intensificando a pressão com a ponta da caneta na palma da mão, as fibras C também são ativadas. Então, geralmente, lógico que isso vai depender do estímulo, as fibras A delta e as fibras C, elas são ativadas ao mesmo tempo. Mas lógico que se o estímulo doloroso ou que o estímulo injuriante, se ele tiver, né, ele for menos intenso do que o estímulo para ativar, ele não conseguir atingir o limite de excitação para ativar a fibra C ela não vai ser ativada, só que vai ser ativada é a fibra A delta, porque ela tem um limiar de excitação menor do que a fibra C. Então, o limiar de excitação de uma fibra é nada mais do que, como é que se diz, o limite necessário para ativar as fibras neuronais. Então, a gente está falando de fibra neuronal, mas também de fibras que são fibras nociceptivas. Tá, pessoal? E aí acontece o quê? Fibra nociceptiva, a delta, tem um diâmetro maior, é mielinizada e tem um limiar de excitação menor. Então, a gente pode imaginar que o diâmetro da fibra ele é diretamente proporcional ao limiar de excitação de uma fibra, perdão, ele é inversamente proporcional ao limiar de excitação de uma fibra e diretamente proporcional ao quê? A capacidade dessa fibra de atingir o potencial de ação e de conduzi-lo até onde ele deve chegar, que no caso, a gente está falando, ele tem que chegar lá no córtex. Então, o que seria essa coisa de inversamente, diretamente proporcional? Quanto maior for o diâmetro de uma fibra, menor será o seu limiar de excitação. Então, isso aqui é o quê? Inversamente proporcional, tá? Agora, quanto maior o diâmetro de uma fibra, também maior vai ser a sua eficiência ou capacidade de ser ativada e também de conduzir o impulso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão das fibras. E aí, eu vou agora falar sobre a terceira parte para finalizar essa questão das fibras, falando que as fibras nociceptivas,
elas são fibras, o que a gente chama, perdão, de fibras polimodais. O que é que isso quer dizer? A gente sabe que para a gente sentir dor, um estímulo nocivo tem que estimular essa dor. Mas a gente sente dor por estímulos distintos. Ou seja, a gente sente dor por exemplo, um corte, uma pressão com uma agulha ou com uma caneta na palma da mão, que eu acabei de falar. Então, esse tipo de estímulo a gente chama de estímulo mecânico. Então, estímulos mecânicos conseguem ativar tanto fibras A delta quanto fibras C. A gente também consegue ativar as fibras A delta e C através de estímulos térmicos. Ou seja, se a gente pegar um fósforo, acender e a chama, a gente direcionar ela para a palma da nossa mão, a gente vai sentir dor, porque o calor excessivo, ele pode injuriar, ele é um fator que injuria, o que causa injúria quando ele entra em contato com, por exemplo, a nossa pele. Então, tanto o calor quanto o frio, porque, por exemplo, se você pegar uma pedra de gelo e colocar na palma da sua mão, vai chegar um momento que você vai sentir dor, porque o frio também é um estímulo térmico que ativa fibras nociceptivas, a alfa e a delta. Então, os estímulos térmicos são basicamente frio e calor. Mas nós também temos, em relação a essas fibras, que falar que elas também são ativadas por estímulos químicos. E o que seria isso? Essas fibras nociceptivas, elas são ativadas por estímulos químicos que são oriundos de quê? Do sistema imunológico. Então, quando a gente, por exemplo, sofre um corte, no momento que a gente sofre, a gente não tem inflamação. Mas a gente observa que depois de alguns minutos ou horas, esse corte ele vai inflamar. E aí as células inflamatórias que chegam lá na periferia, onde a gente tem aquele neurônio de primeira ordem, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma célula que a gente conhece lá da imuno de macrófago. A gente tem também aqui neutrófilos. Nós temos também o quê? Mastócitos. Então, o macrófago, por exemplo, ele pode liberar, no momento em que ele chega aqui na região onde está havendo o quê? A injúria, que seja química, térmica ou mecânica, mas a gente está falando da injúria química, o macrófago ele pode ser ativado, ou seja, o precursor inativo do macrófago é um monócito. Então, o monócito, quando ele é ativado e transformado em macrófago, o macrófago ele libera substâncias, a exemplo de quê? Por exemplo, prostaglandinas, que a gente viu lá na bioquímica, e outros mediadores. Os mastócitos, por exemplo, liberam bradicinina. Os neutrófilos podem, por exemplo, liberar
citocinas. E essas substâncias, gente, citocinas, bradicininas, prostaglandinas, são substâncias químicas. E por serem substâncias químicas, elas conseguem, devido ao fato de elas terem seus receptores expressos na membrana do nosso receptor. Perdão, gente, mais uma vez. Estou me acostumando com a utilização desse aplicativo. Nociceptor. Como elas são substâncias químicas, se essa prostaglandina liberada por esse macrófago ativar o seu receptor na membrana desse neurônio, ela vai fazer com que entre cálcio nesse neurônio. Entrando cálcio nesse neurônio, esse neurônio vai o quê? Ser excitado. Mas lógico que antes de entrar cálcio, vai entrar sódio, né? E aí, ao ser excitado, no outro lado ou seja, no lado desse neurônio, ou desse nosso receptor de primeira ordem, que chega aonde? No corno dorsal. Aqui existem o quê? Vesículas nesse neurônio que armazenam neurotransmissores. E essas vesículas, elas são o quê? Quando entra cálcio, o cálcio que está aqui, ele estimula que essa vesícula ela seja translocada até a membrana, e aí na membrana ela vai se fundir com a membrana, ela vai abrir e vai fazer o quê? Os neurotransmissores que estavam aqui vão começar a o quê? A sair. Eu já estou sendo um tanto quanto complexo, aproveitando para falar dessas outras etapas que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, mas eu estou querendo dizer para vocês que essas fibras, elas são chamadas de fibras polimodais porque elas respondem tanto a estímulos mecânicos, tanto quanto estímulos térmicos e também a estímulos químicos, a exemplo das substâncias químicas que são liberadas das células que migram para o local da injúria após a ativação do sistema imunológico. Por isso que a gente também consegue ativar, a gente não, o nosso organismo ativa nossos receptores através de mediadores químicos liberados das células do sistema imunológico. E aí a gente tem esses 3 tipos de estímulos principais. E todas as fibras nociceptivas respondem a esses 3 estímulos. Enquanto que existem outras fibras sensoriais que são ativadas, por exemplo, como fibras que respondem ao tato, que é um dos 5 sentidos, e não são ativadas, por exemplo, por estímulos químicos nem estímulos térmicos. As fibras que são sensíveis ao tato, que fazem com que a gente sinta o toque, quando a gente, por exemplo, toca com o nosso dedo a palma da nossa mão, a gente está sentindo apenas o tato. E essas fibras que carregam a mensagem do tato, elas não respondem a estímulos térmicos nem estímulos químicos, somente a estímulos mecânicos, que é justamente o toque. E aí elas não são fibras polimodais, perdão. Fibra polimodal sempre é fibra, ou sempre são fibras nociceptivas, que estão compostas, ou que são divididas em fibras A delta e fibra C. Tá, pessoal? Então, agora eu vou compartilhar com vocês novamente meu screen para a gente continuar a nossa videoaula.
Então, aqui estão justamente as fibras que a gente falou. Vamos focar mais nessas duas aqui, nessa e nessa, que são as fibras A delta e que são as fibras C. Essas são as fibras nociceptivas, fibras sensoriais e nociceptores periféricos. Os nociceptores são os neurônios que formam essas fibras aqui. Como a gente falou, a fibra delta é pouco mielinizada, a fibra C é mielinizada. Então, aquilo tudo que eu falei anteriormente, eu não vou entrar em detalhes, porque tudo está descrito aqui, tá, pessoal? Professor, e essa fibra aqui? Essas são as fibras que são chamadas de fibras A alfa e A beta, e elas são fibras que não são polimodais. Elas não são polimodais, mas elas são sensoriais, ou seja, elas respondem ao tato, a um estímulo sensorial. Elas, não sendo polimodais, elas não causam, elas não são responsáveis ou não estão envolvidas na nocicepção, tá? Quem é que está envolvido com a nocicepção? Essas aqui, tá? E aí, agora a gente vai começar a estudar de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais detalhada, a transmissão do estímulo nocivo que é gerado lá na periferia. Então, que periferia? Vamos supor que a gente tenha, né, uma articulação, e nessa articulação existe o quê? Um nociceptor. Ah, ele é de fibra A delta ou de fibra C? Isso não importa. Vamos ver o que vai acontecer. Existem inúmeros pacientes que têm doenças nas articulações como o quê? Como artrite, como artrose. E essas são doenças, geralmente, crônicas. Mas vamos supor que a gente está fazendo um movimento repetitivo nas nossas articulações, ou em uma das nossas articulações. O que a gente pode citar é a articulação ateromandibular, né, na região da nossa face. Aliás, isso. E pessoas que sofrem de bruxismo, que é aquele ranger dos dentes durante o sono, essas pessoas, elas estão, durante o sono, né, constantemente fazendo um movimento que faz com que a articulação ateromandibular, ela, com o passar do tempo, sofra um desgaste, e esse desgaste pode fazer com que a gente sinta dor. E, às vezes, o paciente que tem bruxismo, mesmo que não haja desgaste da articulação, o próprio fato dele passar a noite inteira movimentando a articulação devido ao bruxismo pode ativar esse nociceptor aqui, e o paciente ele vai, durante o dia, sentir dor, né, na articulação ateromandibular, que é bastante incômoda. E o que acontece? Tudo que a gente já falou. Esse aqui é o nociceptor periférico, mas antes, em vez de a gente estar falando da palma da nossa mão ou do nosso dedo indicador, a gente está falando de um nociceptor que inerva uma fibra nociceptiva que inerva uma articulação. Então, quando ela é ativada, por exemplo, por estímulos mecânicos, ela vai levar tudo para onde? Para o corno dorsal. Segundo a ordem, vai ser ativado, vai fazer sinapse com outro, até que o último neurônio chegue onde? No córtex. Chegando no córtex, o que é que vai acontecer? A gente vai sentir dor. Perdão, pessoal. Então, esses neurônios, aqui mais um neurônio pretinho, eles conseguem ser ativados por calor, frio, pressão, que é o quê? Um estímulo mecânico que pode causar lesão tecidual. Mas nós temos histamina, bradicimina, prostaglandinas, além de inúmeros outros mediadores, que são substâncias químicas, que podem ativar esses nossos receptores. Por isso que eles são
pertencentes ou compõem fibras polimodais, como a gente falou anteriormente. E mais interessantemente, olha só, isso daqui, ó, aumentou. Vamos supor que a gente está observando essa estrutura no microscópio. E aí aumentamos o tamanho dela e a gente observa que quando ocorre uma injúria, o nociceptor ele vai ser ativado de que forma? Existem canais que são chamados de canais TRPV1, são canais de sódio. Esses canais de sódio eles podem ser ativados por calor. Existem outros canais que também são ativados pelo quê? Por estímulos mecânicos e outros que são ativados, não canais, mas receptores que são ativados por estímulos químicos. A exemplo dos receptores da bradicinina, que são acoplados à proteína G e são expressos em nociceptores, receptores de prostaglandinas, tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando um estímulo nocivo ativa esse receptor aqui, ó, o que é que vai acontecer? Sódio, que é mais concentrado fora da célula do que dentro, ele vai entrar. Se o sódio começa a entrar, a membrana da célula começa a ficar o quê? Mais positiva. Porque a membrana de um neurônio e da maioria das células excitáveis, quando elas estão em repouso, essas células, elas têm um potencial de membrana negativo, em torno de menos 60, menos 70 milivolts. Mas a partir do momento que canais de sódio eles são ativados, ocorre a entrada do sódio. Esse sódio começa a gerar o quê? Uma despolarização, e essa despolarização vai ser suficiente para gerar um potencial de ação, e esse potencial de ação vai excitar esse neurônio nessa região próxima do local de lesão tecidual. E aí esse neurônio vai conduzir esse potencial de ação que foi gerado nessa região lá para o corno dorsal da medula. Então, essas fibras, né, elas precisam de um estímulo. Esse estímulo vai causar despolarização. A despolarização vai gerar um potencial de ação, aqui, ó. E esse potencial de ação, ele começa a ser conduzido unidirecionalmente. Aqui a gente está vendo mielina, ó, verdinha, cobrindo, então muito provavelmente essa é uma fibra, a delta, que é mielinizada. E esse potencial de ação, ao ser gerado no início da fibra, ele é conduzido para uma determinada terminação desse neurônio que fica em outra região. No que a gente está falando aqui é o corno dorsal da medula. E aí, se a gente estiver imaginando, os canais de sódio que são expressos na membrana desses nociceptores, eles são justamente os responsáveis por trocar essas cargas que são negativas quando a membrana está em repouso, ó, que começam a ficar positivas, e elas vão sendo o quê? Transportadas até o outro lado. E aí isso faz com que esses neurônios liberem seus neurotransmissores no corno dorsal da medula, tá? Aqui a gente tem uma imagem do potencial de ação, que todo mundo aqui deve lembrar, né? Acredito eu. Aqui a gente tem uma despolarização, que vai gerar um potencial de ação, e depois uma repolarização, restabelecendo o potencial de repouso,
que fica em torno de menos 60 ou às vezes até menos 70 milivolts, tá? E aqui estão as fases da despolarização ou estabilidade ou estação de uma fibra, por exemplo, neuronal, né? Que ocorre por entrada de sódio, depois por entrada de cálcio, depois por saída de potássio, e a gente vai ter o que é o restabelecimento do potencial de ação para esse neurônio conseguir ser ativado novamente numa próxima etapa. Agora a gente vai falar do mecanismo de ação que ocorre nessa região que a gente chamou ou denominou que a fisiologia, que a fisiopatologia, que a farmacologia denominam de quê? De corno dorsal da medula. Aqui a gente tem o neurônio de primeira ordem e aqui a gente tem o neurônio de segunda ordem, tá? E aí, para explicar melhor para vocês isso, eu vou compartilhar com vocês novamente a tela em branco para eu poder explicar para vocês melhor como é que isso ocorre. Então, eu vou tentar desenhar de maneira simples o quê? Nociceptor. Nociceptor de primeira ordem. Então, esse nociceptor ele se estende. E vamos supor que ele chega nessa região do corno dorsal. E aqui no corno dorsal, ele já vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem, que se projeta, vamos supor, para... Perdão, gente. Que se projeta lá para o lado contralateral da medula, como a gente viu anteriormente. Lembrando que cada local que eu identifiquei, eu vou identificar como aqui o quê? Periferia. Aqui é o quê? Corno dorsal dorsal da medula. Então, a gente já entendeu como é que esse neurônio de primeira ordem ou esse nociceptor é ativado por injúria. Quando ele foi ativado, ele tem armazenado em suas vesículas aqui no corno dorsal, por exemplo, um neurotransmissor que a gente chama de quê? De glutamato. Então, quando ocorre a ativação desse neurônio de primeira ordem nessa região, esse potencial de ação, como eu já falei, ele vai ser conduzido até aqui. E ao ser conduzido até essa região, nesse neurônio, existe... Perdão. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Nesse neurônio existe um canal de cálcio. Esse canal de cálcio ele é ativado por voltagem. Então, quando ocorre a despolarização e essa despolarização chega no corno dorsal da medula, isso quer dizer que a voltagem agora na membrana do corno dorsal da medula, ela foi alterada. E ela foi alterada para que o potencial de ação fosse atingido. E esse potencial de ação ativa canais de cálcio que são dependentes de
voltagem. Se eles são dependentes de voltagem, o que é que vai acontecer? Eles vão abrir no momento em que o potencial de ação for conduzido até a região onde ele é expresso. Então, se ele é ativado, o que é que vai acontecer? O cálcio ele vai entrar no citosol do neurônio, do nosso receptor. Entrando o cálcio, esse mensageiro cálcio, né, intracelular, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa vesícula sofra um processo de translocação, tá? E essa translocação é justamente a que faz com que essa vesícula ela se funda, ocorre a fusão dessa vesícula com quem? Com a membrana plasmática, e aí o glutamato que estava dentro da vesícula é liberado no corno dorsal da medula, tá? E aí o glutamato ele vai simplesmente, nessa sinapse do corno dorsal da medula, ativar os seus receptores, que são quem? Um canal iônico chamado de AMPA e outro canal iônico chamado de NMDA. Então, o glutamato, quando ele é liberado do neurônio de primeira ordem no corno dorsal da medula, ele vem aqui, ó. Ele se liga no AMPA, porque ele é um receptor. Todos são receptores ionotrópicos, tanto o AMPA quanto o NMDA, ou seja, são receptores dependentes de ligante, não dependentes de voltagem. E aí o glutamato se liga no AMPA e no NMDA e ativa os dois. Mas você pode se perguntar, quando o glutamato é liberado do neurônio de primeira ordem no corno dorsal, ele ativa tanto o AMPA quanto o NMDA ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque o NMDA, em sua forma inativa, ele tem ligado na sua estrutura um íon magnésio. E esse magnésio, ele impede a ativação do NMDA quando a membrana do nociceptor de segunda ordem está em repouso. Então, esse receptorzinho aqui, ó, mesmo que o glutamato se ligue nele, isso, que é o NMDA, ele não consegue ser ativado. Ele só consegue ser ativado depois que alguma coisa acontecer, mas o glutamato liberado aqui, ele se liga ao mesmo tempo no receptor AMPA, pós-sináptico, quanto também no NMDA. Mas o NMDA não consegue ser ativado somente pela ligação do glutamato, porque ligado a ele está o magnésio. E esse magnésio é justamente o fator que impede, ou o íon que ligado à estrutura do NMDA, impede a ativação do NMDA somente pela ligação do glutamato. Então tem que acontecer uma outra coisa. Qual? A gente vai entender agora. Gente, AMPA perdão. AMPA e
Não estou conseguindo escrever. Ah, tá. E NMDA, eles são correceptores. Ou seja, correceptores quer dizer que um depende do outro para ser ativado. E quem é que depende de quem? O NMDA, ele só é ativado quando antes o AMPA é ativado. Então, o NMDA necessita que o AMPA seja ativado para depois ele ser ativado. Por isso que eles são correceptores. E como é que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque quando o glutamato se liga no AMPA, o AMPA já é ativado. Enquanto quando ele se liga no MDA, ele não é, de acordo com o que eu falei anteriormente, por conta do magnésio. Mas aí o AMPA é ativado. E o AMPA é um canal ionotrópico que é permeável a íons Na+, sódio. E aí, quando o sódio começa a entrar, depois que o glutamato se ligou aqui no AMPA, esse sódio, quando o sódio começa a entrar, devido à ativação do AMPA pelo MDA, ocorre uma despolarização local nessa região onde o AMPA e o NMDA são expressos. Então, eu chamo isso aqui de quê? Despolarização local. E aí é justamente essa despolarização local que é causada devido à entrada de sódio no neurônio de segunda ordem, no corno dorsal, o nociceptor, perdão, gente. É justamente esse sódio que entrou aqui que vai gerar essa despolarização local, porque o AMPA geralmente ele está perto do NMDA, e essa despolarização local consegue fazer com que o NMDA, mesmo o glutamato ligado a ele, seja ativado. Então, são necessários, para o processo de ativação do receptor NMDA, ativação do NMDA. Para a ativação do NMDA, o que é que vai acontecer? O que é necessário? Primeiro, ligação do glutamato no sítio extracelular de ligação. Segundo, despolarização local. E essa despolarização local faz com que haja o quê? Isso, ó. Essa despolarização faz com que o magnésio se dissocie do NMDA. Então, como eu falei antes, gente, o NMDA estava inativo porque o magnésio estava ligado a ele. Só que o magnésio não, entre aspas, não gosta de continuar ligado ao NMDA se a membrana despolarizar. Então, por isso que o AMPA, quando ele é ativado e gera a entrada de sódio, essa despolarização local faz com que o magnésio ele se dissocie, ele saia, ou seja, ocorre dissociação do magnésio e ativação do NMDA. E o NMDA, da mesma forma que o AMPA, também é um canal iônico, mas agora ele está ativo. A diferença é que o NMDA ele é ativo apenas pelo sódio, ele é permeável apenas ao sódio, enquanto que o NMDA deixa entrar na célula tanto sódio quanto cálcio. Então, pessoal, aqui, ó, NMDA é permeável tanto ao sódio quanto ao cálcio. Entrou sódio no neurônio de segunda ordem, a membrana desse neurônio começa a despolarizar.
Entrou cálcio no neurônio de segunda ordem, o cálcio faz com que a vesícula desse neurônio contendo o neurotransmissor que vai ser liberado para ativar um outro neurônio lá na frente, esse cálcio vai fazer o quê? A mesma coisa que ele fez aqui, ó. Vai translocar a vesícula para o neurônio de segunda ordem, ativar o neurônio de terceira ordem, a mesma coisa acontece para o quarto, para o quinto, até que a mensagem chegue aonde? No córtex, tá? E aí eu falei para vocês do glutamato, mas para aproveitar essa figurinha que eu fiz aqui, eu não entendo porque eu não consigo utilizar a borrachinha desse aplicativo, mas enfim. Gente, acho que é para a gente não perder tempo, eu vou excluir isso daqui e vou desenhar os mesmos neurônios, mas lógico de uma maneira mais simples. A gente já falou do glutamato, né? Vou desenhar esse neurônio aqui, de primeira ordem. E esse neurônio... perdão, gente. O ideal é que desenhemos de cores distintas para a gente ter um raciocínio melhor. E aqui é o neurônio de segunda ordem, o nosso setor de segunda ordem. Lembro eu que eu falei para vocês que o neurônio de primeira ordem, ele tem vesículas que contêm armazenadas em repouso glutamato, mas ele também, gente, tem vesículas, que eu vou desenhar de outra cor para não confundir com a vesícula do glutamato, que armazenam um outro neurotransmissor que é chamado de substância P. Então, a substância P, pelo mesmo mecanismo que a gente explicou anteriormente para a liberação do glutamato, acontece a mesma coisa para a substância P. Ela vai ser liberada aqui na fenda sináptica e o neurônio de segunda ordem, ele expressa para a substância P, na membrana dele, um receptor acoplado à proteína G estimulatória. Acoplado a GIGO. Então, quando... O que é que vai acontecer? A substância P se liga aqui no sítio de ligação, ela vai ativar esse receptor. Gente, perdão, eu estou me confundindo. O receptor da substância P não é acoplado a GIGO, e sim a GS, tá? E aí, quando a substância P ativa esse receptor aqui, porque ela foi liberada nessa região, esse receptor acoplado à proteína GS, o que é que ele vai fazer? Ele vai estimular quem? A adenilil ciclase, que vai converter o ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai ativar a PKA, e a PKA vai fosforilar na membrana do neurônio secundário, vai adicionar um fosfato aqui, ativando um canal de Ca2+, de cálcio. Então, o cálcio entra também pelo canal que é ativado após a ativação do receptor da substância P. E muito importante também é sabermos o nome desse receptor. É o receptor NK1. Então, o receptor da substância P é chamado de receptor NK1, enquanto que o receptor do glutamato, na verdade, os canais que são receptores de glutamato são quem? NMP
DA e AMPA. Tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a nossa aula a primeira parte da nossa aula, tá? E na segunda parte, nós iremos fazer o quê? Nós iremos continuar agora falando da via inibitória descendente da dor, tá? Via inibitória descendente da dor. Então, até daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado e até já.